Bom dia você ouvinte. Vamos trazer as manchetes de hoje. Destaques do dia. Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação em ação penal e faz buscas contra o pastor Silas Malafaia. OAB leva a ação sobre violência contra a mulher ao Centro Histórico de Campos. Prefeitura regulariza pagamento em cima da hora e vans e ônibus vão manter circulação normal hoje em Campos. Câmara aprova projeto contra a adultização de crianças nas redes sociais. Polícia Civil realiza operação contra o golpe do falso advogado em Campos. Carro fica destruído após pegar fogo em Campos. China aumenta compras de soja do Brasil e produtores dos Estados Unidos pedem ajuda ao governo Trump. Só 1,5% dos adolescentes de 15 a 19 anos se vacinaram contra HPV. Com gelo marinho em colapso, a Antártida dá sinais de mudanças climáticas abruptas. Mega Sena pode pagar 3,5 milhões hoje. No dia do aniversário do clube, Goitacás apresenta novos uniformes e detalha planejamento para o futebol profissional. Muito bem, vamos aqui. Libertadores e Sul-Americana. O Vasco da Gama, ontem pelo Campeonato Brasileiro, acabou sendo derrotado por 2-0 pelo Juventude. O Flamengo fez valer aí a força do seu elenco e venceu fora de casa o Internacional por 2-0. Está classificado para as quartas de final. Vai pegar os Estudiantes. Hoje, Botafogo, Palmeiras praticamente já classificado, né? Ganhou o primeiro jogo fora de 4-0. A pedreira hoje também é para o Atlético Mineiro, pela Sul-Americana, representando o Brasil. E o Botafogo, que vai jogar na altitude de Quito. Então está no ar para você. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Muito bem, 7h06. Hoje, dia 21 de agosto, é comemorado o Dia Internacional em Memória e Tributo às Vítimas do Terrorismo. Instituído pela ONU em 2017, celebrado todos os anos em 21 de agosto. Desde 2018, esse dia homenageia as vítimas e sobreviventes de ataques terroristas, promovendo seus direitos humanos. E hoje também é Dia Nacional da Habilitação. É uma data celebrada aqui no Brasil como Dia Nacional da Habilitação, fazendo referência à Carteira Nacional de Habilitação, CNH, que é autorização para você dirigir e símbolo de responsabilidade no trânsito. Também Dia Nacional do Surdo, comemorado nessa data, celebra a cultura surda e promove a conscientização sobre acessibilidade em homenagem ao pioneiro da educação de surdos, o Charles Michel Lepel, não é? É um francês, não é? Afinal de contas, a linguagem de surdos, hoje nós temos aí a linguagem de sinais e para as pessoas, né, que não têm esse acesso, né, Léo? Isso aí, a Libras é muito importante e hoje é exigida por lei acessibilidade, inclusive em eventos públicos. Muito bem, aniversariantes famosos da data de hoje, Murilo Rosa, ator, não é? Nasceu em Brasília, em 70, está completando 55 anos de idade. E quem também nasceu nessa mesma data, em 1970, também está completando 55 anos, é o ator Carmo Dalla Vecchia. Também parabéns hoje aqui para o meu querido amigo, o Flávio Landim Sofiati, não é? Filho do professor Sofiati, ele que é biólogo, né? Trabalha no INEA, se não me engano. Também o Magno trompetista, grande trompetista aqui da nossa cidade, a Ellen Souza, não é? E tem também o Arnóbio Lopes fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário também da Maria Clara Menezes, filha do nosso colega jornalista Vitor Menezes. Parabéns para você, Maria Clara. Beleza, então tá aí. Live Notícias. Previsão do tempo live. 7h10 dessa quinta-feira, dia 21 de agosto, e teremos um dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. Hoje temos um vento nordeste de 17 km por hora, a umidade mínima de 46% e máxima de 91%. O sol nasceu hoje às 6 horas da manhã e 5 minutos, vai se pôr às 5h32 da tarde, Paulo. No momento 18 graus aqui na região, né? Teremos aí a sensação
térmica hoje, 29 graus, tem previsto aqui para 1 da tarde, vamos dar uma olhada. 29 graus e teremos 30 de sensação térmica hoje, tá? O vento nordeste, 21 km por hora. À tarde, o vento ontem estava bem forte, né? E teremos essa previsão praticamente igual até semana que vem. Vai ficar sempre assim, tá? Não há previsão de vento sul. Por isso, a temperatura máxima não baixa, né? E também a mínima não desce. Tá aí. Vamos ver agora como é que tá o trânsito na cidade. Trânsito Live. Primeiras horas da manhã, a maior concentração é ali chegando à Igreja do Saco. Quem vai atravessar Alberto Torres em sequência para pegar a Espírito Santo e a Rocha Leão, né, principalmente para subir para Guarulhos. E 28 de março, com retenções pontuais nos locais já acostumados. Live FM. Live FM. Tem uma dica para você aqui. Faça parte da família Braseg para ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos. Consultas médicas a partir de R$30. Consulta médica a partir de R$30 e mais 23 especialidades. Exames laboratoriais de imagem com desconto na Clean Center e rede de clínicas credenciadas, desconto em medicamentos em drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, avaliação odontológica e aplicação de flúor gratuitas e atendimento especializado com a dermatologista doutora Laura Santos nas duas clínicas, planos a partir de R$ 54,20 para você e sua família. Unidade Guarulhos, na Avenida Professora Carmen Carneiro, 354, próximo ali ao Itaú, telefone é o 22998412606, ou Unidade Centro, não é? A Unidade Centro que fica na Beira Valão 374, Antigo Habibs, fone 22999781256. Braseg Assistência Familiar, cuidando da sua saúde e da saúde da sua pele. Aqui tem muito mais música. Live FM. Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação em ação penal e faz buscas contra o pastor Silas Malafaia. Política na Live. 7h23. A Polícia Federal indiciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por coação a autoridades responsáveis pela ação penal do golpe de Estado. Isso significa que a PF viu elementos que os dois tentaram atrapalhar o processo do golpe em que Jair Bolsonaro é réu. A Polícia Federal também aponta indícios de que os dois cometeram o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que suas ações buscam atingir diretamente as instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Congresso Nacional. A Polícia Federal teve acesso à troca de mensagens em um celular apreendido com Jair Bolsonaro. Segundo o relatório, o material demonstra que o ex-presidente fez intensa produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais em afronta à medida cautelar anteriormente imposta. Também ontem a Polícia Federal fez buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia, que aparece nas investigações sobre coação a autoridades. No entanto, ele não foi indiciado. No relatório, a Polícia Federal informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo que haviam sido apagados. Esses áudios, inclusive, têm circulado na imprensa. Esses registros reforçam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação para intimidar as autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama do golpe. Você por dentro de tudo. OAB leva ação sobre violência contra a mulher ao Centro Histórico de Campos. A 12ª subseção da OAB-RJ, através da comissão OAB Mulher, realizou ontem uma panfletagem no Centro de Campos como ação de combate à violência contra a mulher. O material informativo explica os tipos de violência e os canais de denúncia. E segundo a presidente da entidade, Mariana Lontra Costa, a violência contra toda mulher é um problema grave e completo que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. É fundamental que trabalhemos juntos para prevenir e combater a violência, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Não é? Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Você por dentro de tudo. 7h32, mais uma vez, bom dia. Um carro ficou destruído após pegar fogo ontem em Campos. Pois é, Paulo, isso aconteceu ontem à tarde, um carro pegou fogo, ficou totalmente destruído na Avenida Alberto Lamego, em frente à Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF,
aqui em Campos dos Goytacazes. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de reportagem também que esteve no local, o fogo foi controlado em cerca de 15 minutos. A ação rápida dos agentes impediram que o fogo se alastrasse e houvesse vítimas no local. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Tomara que ele tenha um seguro, né? Sim. Porque senão é perda total. Aqui tem mais Muito mais música. Live FM. Rádio Live FM. Prefeitura regulariza pagamento em cima da hora e vans e ônibus vão manter circulação normal em Campos. Live Notícias. Você por dentro de tudo. A Prefeitura de Campos se reuniu ontem com as categorias responsáveis pela circulação dos ônibus e vans na cidade, regularizando o pagamento do subsídio do óleo diesel. Agora a circulação do transporte público está mantida, hoje, sem localidades prejudicadas. A empresa São Salvador divulgou uma nota oficial informando que a operação vai funcionar normalmente. No que diz respeito às vans, todos os setores também terão 100% da frota em circulação após o pagamento realizado pela Prefeitura. Permissionários de vans alegam que a Prefeitura segue em dívida com 8 semanas não pagas pela gestão anterior do IMTT, comandada por Nelson Godard. No início deste ano, Álvaro Oliveira assumiu a pasta. Ele teria dito que o prefeito iria acertar a dívida deixada por seu antecessor, o que ainda não aconteceu. Pois é, na última terça-feira, tanto o consórcio UC2, responsável pela operação da empresa São Salvador, quanto os permissionários das vans haviam anunciado uma drástica redução de 70% na frota a partir de hoje em Campos. Pelo visto, não vai acontecer hoje, mas aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Sente o clima. Câmara aprova projeto contra a adultização de crianças nas redes sociais. Notícias Brasil. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto de lei 2628 de 2022, que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças. O projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, foi relatado na Câmara pelo deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, e contou com o apoio de centenas de organizações da sociedade civil que atuam com a proteção das crianças e adolescentes no Brasil. O texto aprovado é um substitutivo do relator. Apesar da proposta já ter passado pelo Senado, como houve mudanças na Câmara, o texto retornará para a apreciação final dos senadores. Uma das novidades do projeto aprovado na Câmara é a previsão de uma autoridade nacional autônoma, uma entidade de administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar o cumprimento da nova legislação. A entidade deverá ser criada por norma própria e funcionará nos moldes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Bem, com 16 capítulos e 41 artigos, o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes, acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias, como exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, promoção e comercialização de jogos de azar, práticas publicitárias predatórias e enganosas, entre tantos outros crimes. Você por dentro de tudo. Polícia Civil realiza operação contra o golpe do falso advogado em Campos. São muitos golpes, né? Policiais civis do Departamento-Geral da Polícia da capital realizaram ontem uma operação contra envolvidos no golpe do falso advogado. A ação é parte da operação Lex Falsa, da Polícia Civil de Santa Catarina. São cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, Cabo Frio, região dos Lagos e em Campos dos Goytacazes. Até o momento, 3 criminosos foram presos. Os alvos são pessoas físicas e jurídicas que se associavam de forma reiterada com a utilização indevida da identidade de advogados catarinenses e de dados de processos judiciais, com o fim de obter vantagem financeira ilícita. Com os dados em mãos, os criminosos fazem contato com as vítimas, se passando por seus advogados. E utilizando-se de artifícios e documentos verdadeiros ou fabricados, como sentenças ou guias de pagamento,
os golpistas solicitam um depósito de custas processuais inexistentes com a promessa de liberação de valores, induzindo um grande número de pessoas a erro e lucrando com a fraude. A investigação constatou que houve envolvimento de pessoas do Rio de Janeiro e de outros estados no esquema. Onde você estiver, Rádio Live FM. China aumenta compras de soja do Brasil e produtores dos Estados Unidos pedem ajuda a Trump. Notícias internacionais. A Associação Americana de Soja enviou uma carta a Donald Trump dizendo que após o tarifaço, a China trocou o grão norte-americano pelo brasileiro. No documento enviado na terça-feira, os produtores pedem que o presidente priorize o cultivo nas negociações com os chineses e que eles não podem sobreviver a uma disputa comercial prolongada com seu maior cliente. As compras de soja brasileira pela China realmente subiram, sendo 13,9% em julho, em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados ontem pela Administração Geral da Alfândega do país asiático. Ao todo, a China importou 10,39 milhões de toneladas de soja do Brasil em junho, contra 9,12 milhões no mesmo mês do ano passado. O volume representou 89% de todas as compras do país. No mesmo período, as importações chinesas de soja dos Estados Unidos caíram 11,5%. Eles somaram 420,8 mil toneladas em julho, abaixo dos 475,3 mil registrados no ano passado. Live Notícias. Só 1,5% dos adolescentes, de 15 a 19 anos se vacinaram contra HPV. Saúde. Lançada em fevereiro, a campanha do Ministério da Saúde para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV avança em ritmo muito lento. Apenas 1,5% do público-alvo foi imunizado até agora, cerca de 106 mil jovens, de um total estimado em 7 milhões. A iniciativa, que termina em dezembro, tenta alcançar quem perdeu a vacinação no período de rotina do Sistema Único de Saúde, o SUS, entre os 9 e 14 anos. A Sociedade Brasileira de Imunizações demonstra preocupação com os resultados parciais. O temor é de que o país não consiga avançar a tempo de cumprir o compromisso assumido com a OMS em 2020, ao lado de outros 194 países, de eliminar o câncer do colo de útero nas próximas décadas. Para isso, seria necessário atingir taxas de cobertura vacinal acima dos 90%. Hoje, o índice brasileiro entre 9 e 14 anos é de cerca de 77%. Pois é, Paulo, isso porque o HPV é responsável por 99,7% dos casos de câncer do colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a doença é o terceiro tipo mais incidente entre mulheres no Brasil, atrás apenas dos tumores de mama e de cólon e reto. A estimativa é 17 mil novos diagnósticos por ano até 2025, até esse ano, e em 2024, 6.853 mulheres morreram em decorrência da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Aqui tem mais. Muito mais música. Live FM. Vai acontecer nesse sábado, no domingo, domingo, dia 24, agora às 10 da manhã, o bingo beneficente do Monsenhor Severino, o asilo, Monsenhor Severino. A cartela custa R$10, é um festival de prêmios. E esses bingos são feitos mensalmente, Léo, para ajudar a essa instituição que faz um trabalho intenso com os idosos, e está precisando de ajuda, Léo. Esses recursos são muito importantes, Paulo. A instituição também faz brechóis, promove outras atividades, porque esses recursos são usados nesse lar que acolhe idosos com muito carinho, com muita atenção, muitas pessoas idosas que não têm com quem ficar, às vezes não têm herdeiros ou são abandonados pela família, e esse trabalho é fundamental, precisa de toda ajuda, portanto, não deixe de comparecer. Onde é que fica mesmo, Paulo, para falar para o Monsenhor Severino fica aqui na Beira Valão, na José Alves de Azevedo, naquele contorno ali, que quando você vem e faz a volta para pegar 28 de março, é bem em frente, E uma entidade que sofreu vários problemas quando o Ricardo assumiu lá, Quero destacar também o trabalho do Marcelo Pisani na assessoria, aos idosos, porque são pessoas que fazem um trabalho beneficente, e muitas pessoas da sociedade aqui campista ajudam e estão presentes nesse bingo. Domingo, então, dia 24, às 10 da manhã, no asilo Monsenhor Severino. Live Notícias. Voltamos a apresentar Live Notícias, Rádio Live FM.
Com gelo marinho em colapso, Antártida dá sinais de mudanças abruptas. Meio Ambiente. 8 horas e 20 minutos, uma pesquisa publicada ontem na revista científica Nature indica que a Antártica entrou numa fase de mudanças rápidas e interligadas. O gelo marinho migrou para um novo patamar de baixa. A circulação oceânica profunda desacelera e espécies como o pinguim imperador acumulam falhas reprodutivas desde 2016. Os autores do artigo alertam que os diferentes processos da Antártida tendem a se reforçar mutuamente, acelerando os impactos globais, e defendem a necessidade de limitar o aquecimento a um excedente mínimo acima de 1,5 graus. Em julho de 2023, a extensão de gelo marinho ficou mais de 7 vezes abaixo do limite considerado normal na variabilidade climática. A circulação do revolvimento antártico já mostra queda rápida, Paulo, e pode declinar mais até 2050. Bem, a Antártica regula o nível do mar, guarda vastos estoques de água doce e carbono e influencia a oxigenação das águas profundas. Essas mudanças climáticas podem desoxigenar o oceano profundo e reconfigurar o clima em escala planetária. A gente já tinha dado uma notícia essa semana do degelo, né, e também do aumento de vegetação lá na Antártica, né? É o meio ambiente mostrando aí, né, a preocupação que nós temos que ter, o mundo inteiro tem que ter com o aumento da temperatura global. Isso aí, Paulo. O principal motivo do aumento da temperatura é a emissão de combustíveis fósseis, e a gente trouxe uma matéria aqui, né, sobre a supercana, que pode contribuir nesse processo, que polui menos do que a gasolina ou o diesel. O etanol é realmente um grande programa, né? Porque ele não tem combustível fóssil, né? Então, sim, além de ser uma fonte renovável, porque o petróleo vai acabar. Vai acabar. Live Notícias. Muito bem, 8 horas e 26 minutos. Mega Sena pode pagar 3,5 milhões hoje. Notícias Brasil. O concurso 2904 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 3,5 milhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio acontece hoje, às 8 da noite, em São Paulo. No concurso da última terça, um bolão de 15 cotas levou o prêmio de 63 milhões. A aposta mínima da Mega Sena está custando R$6, pode ser realizado também pela internet até às 7 da noite. E você pode fazer sua aposta online. A Mega tem 3 sorteios semanais, terças, quintas e sábados, salvo guarda aí algum feriado, quando eles fazem essa mudança, sim, né? Live Notícias. O Goytacás apresenta novos uniformes e detalha planejamento para o futebol profissional. 8 horas e 29 minutos em um dia de comemorações pelos seus 113 anos, né? O Goytacás, o clube convocou uma entrevista coletiva no estádio Ari de Oliveira e Souza para fazer um balanço do último ano em que a diretoria administrativa, encabeçada por Sérgio Alves, comanda a instituição. Tivemos uma entrevista ontem maravilhosa. Ela está completa no YouTube, você pode conferir, né, no canal da Live FM. Sim. Também tem um corte no Instagram. E temos aí, né, Léo ontem participou também de uma mesa redonda, né, na Associação Campista de Imprensa, né? Sobre na Academia Campista de Letras. Campista de Letras, perdão. Isso, ali no Jardim São Benedito, foi bem bacana, assim, agradecer a presença de todos. É um dia importante para o futebol de campos, e o Goytacás, ele tem a estreia do Campeonato Estadual prevista para o próximo dia 14 de setembro. Né? O segundo diretor de futebol, o Ricardo Bove, que foi jogador do Goytacás e do Vasco da Gama também, o grupo será composto por atletas da região campista. Tá? Privilegiando a galera daqui, jogadores que vêm se destacando nas categorias de base do próprio Goytacás, tá? E até nomes do futebol amador. Segundo o Bóvio, existem conversas avançadas e sólidas em relação à contratação da comissão técnica, que vai ter uma missão difícil de conquistar o acesso para a terceira divisão. Muitas dessas informações nós tivemos ontem aqui, né, com o Serginho, sim, aqui na entrevista. O dia especial contou também com a apresentação dos novos uniformes. E, cara, uniforme... Tinha gente ontem lá no Instagram, na postagem, falando assim, eu quero uma camisa dessa do Goytacás, né? Porque eu coloquei a camisa do Goytacás ontem. E eles estarão disponíveis para compra a partir do próximo dia 19 de setembro, né? Então, vamos, torcedor, comprar a camisa para dar força ao Goita, né? O clube prepara uma ação para alavancar as vendas e, segundo um dos diretores, o Avanil pretende que as 100 primeiras camisas sejam comercializadas por um preço mais acessível. Bacana, parabéns ao Goita! E como é que foi lá
na Academia Campista de Letras, Léo? Foi muito bacana. Teve outros jornalistas, do Leandro Nunes, que é vice-presidente do Goitacás também, o Rian Souza, e o Maguinho, né, que é jornalista e jogador do Americano, estava lá representando o Americano. Bacana. Falando, né, foi bem bacana, né? Falando dessa união em torno do futebol campista, porque a rivalidade fortalece os dois. Se o Goitacás está forte, o Americano fica mais forte, e se um enfraquece, o outro perde também. Temos que valorizar o esporte da nossa região. Perfeito! Viva o Goitacás, parabéns! E o filme Goitacá, me diz aí, o Léo produziu, gente, você que não está ouvindo a Live FM, um curta-metragem, não é isso, Léo? Quanto tempo de duração? Na verdade é longa. É longa? Tem em torno de 2 horas o filme. Rapaz! Né, Goitacás, o filme. Lancei o trailer ontem no aniversário do clube, né? Tá lá. Você pode ver no meu Instagram, leo.puglia, ou no Instagram do filme, que é Goitacás o filme. E o trailer tá com uma repercussão muito positiva, Paulo. Com mais de 13 mil visualizações, né? 600 Nós temos likes. um jornalista, doutor e cineasta. Temos escritor aqui na rádio. Essa rádio é cultura pura! Onde você estiver. Live Notícias. Rádio Live FM. 8h41 mais uma vez. Bom dia. INSS alega irregularidades e suspende contratos com a Crefisa. Notícias Brasil. O Instituto Nacional do Seguro Social suspendeu contratos com a Crefisa, uma das maiores instituições financeiras de crédito pessoal do Brasil. O órgão alega que foram detectadas diversas irregularidades, como a dificuldade ou impedimento no recebimento de benefícios. O INSS diz ainda ter mapeado registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque, por exemplo. Há também supostos casos de coação para abertura de conta corrente e venda casada de produtos, portabilidades indevidas e não autorizadas e a falta de informações. Problemas estruturais também foram identificados, como falta de estrutura adequada nas agências bancárias, com filas extensas, ausência de caixas eletrônicos e inadequação do espaço físico. A decisão está no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A suspensão é cautelar e se aplica aos novos pagamentos de benefícios, como medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público. Live Notícias. Plataformas devem remover propagandas de cigarro eletrônicos em 48 horas. Notícias Brasil. Rapaz, porque esses produtos não podem ser comercializados e a legislação brasileira proíbe a publicidade desse tipo de produto. A remoção de conteúdos ilegais foi determinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual. As plataformas digitais YouTube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outros sites de e-commerce já foram notificados por esse Conselho Nacional. As empresas notificadas deverão apresentar em até 10 dias úteis o relatório de providências adotadas. O documento deve registrar as remoções, bloqueios de contas, métricas de moderações e novos controles. Bem, o Conselho também solicitou esclarecimentos formais ao YouTube sobre a alegação de que vídeos de promoção ou instrução de compra de dispositivos eletrônicos para fumar poderiam permanecer publicados para maiores de 18 anos. Em nota, o Ministério da Justiça explicou que a idade declarada não legaliza um produto proibido ou permite sua propaganda para o consumidor no Brasil. Em caso de descumprimento, poderão ser adotadas medidas administrativas cabíveis e feitos encaminhamentos às autoridades competentes. Assim como o cigarro eletrônico, a gente vê na internet muita propaganda paga, enganosa e é golpe. Então, por isso, essa questão das redes sociais precisa ser, né, bem discutida, porque às vezes você cai em golpes, cara. Pessoas que são aí lesadas, né? É uma área muito sensível, Paulo. São os tratamentos para impotência sexual e fertilidade, que tem muita propaganda enganosa, muito golpe, principalmente no Instagram. Você por dentro de tudo. Esporte. Muito bem, vamos falar de futebol um pouco, porque o Vasco da Gama enfrentou o Juventude ontem lá no Alfredo Jaconi, naquele frio intenso do Rio Grande do Sul, e perdeu por 2-0. Agora, rapaz, o Vasco fez uma grande partida contra o Santos, 6-0. Agora, me toma um gol aos 23 segundos, né? O Piton vai cortar um cruzamento e deixa o braço. É a segunda vez que o Piton comete um pênalti assim.
né? Então aí você desmonta logo o time, logo 23 segundos de jogo, Nenê, né? Foi lá, não quis comemorar, depois num outro contra-ataque, o time do Juventude venceu, né? Partida que estava atrasada. Agora, ontem o Flamengo, né, foi ao Beira-Rio e não tomou conhecimento do Internacional, venceu com um gol de Arrascaeta e de Pedro, né? Uma partida em que eu não entendo isso no futebol. Papéis daqueles laminados foram jogados ao campo, Léo, mas em demasia. O jogo... Pelos torcedores ou pelo próprio estádio? Os torcedores. Agora, parecia que era alguma coisa comunada, tipo assim, não vamos deixar o Flamengo esfriar para começar o jogo. Foi até pior, não é? Agora, 22 minutos para limpar aquele monte de trocinho, não é? Aquilo grudava na bola, grudava e correndo o risco de jogadores se escorregarem. Aí a Conmebol não faz nada, não vai punir o Internacional por conta disso? Bem, Flamengo classificado para pegar, sabe quem? O Estudiantes, que ontem, não é, garantiu vaga. O Estudiantes garantiu vaga empatando com o Cerro Porteño em casa. Ele havia ganho o jogo contra o Cerro Porteño, então Flamengo e Estudiantes já está confirmado. Aí hoje teremos Botafogo. O Botafogo entra em campo hoje, né, às 7 horas da noite. Né, lá na altitude. O técnico, né, Thiago Nunes é o David Ancelotti. Ele tem a provável escalação do Botafogo: John, Vitinho, Davi, Ricardo, Marçal, Barbosa, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Matheus Martins ou Montoro e Arthur Cabral. O jogo só passa na Paramount, tá? Outro brasileiro hoje na Libertadores é o Palmeiras, classificadíssimo, né, Léo? Ganhou a primeira partida contra o Universitário lá em Lima por 4-0, então em casa, no Allianz Parque. É muito difícil o Palmeiras perder essa vaga. E hoje também tem River Plate e Libertad do Paraguai, partida lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, e a primeira partida, o jogo de ida, no Paraguai foi 0-0, então esse confronto ainda está em aberto, Paulo. Está em aberto, o Atlético venceu por 2-1, lembrando que o jogo do Palmeiras vai passar na ESPN, canal Disney, né? Então tá aí. Agora, eu tenho uma dica importante antes de fechar aqui o horário, porque você pode fazer parte da família Braseg para ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos. Consulta médica a partir de R$30 e mais 23 especialidades, hein? Exames laboratoriais e de imagem com desconto na Clean Center e na rede de clínicas credenciadas, desconto em medicamentos em drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, avaliação odontológica, aplicação de flúor gratuitas, e a endocrinologista, doutora Raquel Magalhães, atende nas duas clínicas, hein? Na unidade de Guarulhos, professora Carmen Carneiro, 354, o Telezap é o 22-99841-2606 e a unidade centro da Braseg, aqui na José Alves de Azevedo, 374, Telezap 22-99978-1256, planos a partir de R$ 54,20. Braseg Assistência Familiar, cuidando da sua família com dedicação e confiança. Então já sabe, né? Live FM 100.7, você pode conferir daqui a pouco na íntegra no YouTube. Estamos ao vivo, mas depois a gente edita todo o nosso horário para você acompanhar. Não é isso, Léo? É isso aí, confere lá, @LiveFMCampus. Aproveite para seguir também o nosso Instagram, @LiveFMCampus. Valeu, uma ótima quinta-feira para você, Paulo, e especialmente para você, ouvinte. Então não sai da live não, porque aqui é música e informação na medida certa e você só ouve sucesso. Valeu! Rádio Live, onde você estiver.